Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer ter vocês mais uma vez aqui na nossa reunião. Hoje, talvez com o frio que está fazendo no mês de junho, as pessoas ficaram mais debaixo da coberta, alguma coisa nesse sentido. Hoje nós temos um quórum um pouco menor de pessoas, mas não por isso a gente não vai deixar de fazer uma reunião incrível como a gente sempre faz. Eu queria só passar um guia rápido da reunião. Sei que vocês, o Luca, que é a primeira vez, talvez não tenha visto, mas os demais já tenham acompanhado, só para ver como que funciona um pouco da nossa reunião. A nossa reunião, para quem está online, acho que por enquanto ainda não tem ninguém, deixa o microfone desligado e o pessoal que está aqui evita qualquer discussão, qualquer conversa paralela, que acho que é bastante importante e relevante para o andamento da nossa reunião. Segundo, quem estiver online, o aplauso é na língua de sinais. E quem estiver aqui, claramente, pode dar os seus aplausos, aproveitar e parabenizar as pessoas que vêm aqui à frente. É muito importante essa energia para todos nós, para que a gente possa, sim, se encorajar quando está aqui nesse momento de palco. Tente usar a palavra do dia. Hoje nós temos uma palavra do dia. Hoje todo mundo está concentrado lá de cá. Então, eu acho que as pessoas que estiverem aqui na frente vão ter que fazer justamente para cá, né? Até porque, por enquanto, a gente ainda não tem muita gente no online. Mas tente usar a palavra do dia. É um desafio muito interessante. Nós, inclusive, no clube, reiteradamente temos falado sobre a questão da palavra do dia. É um desafio, como até o nosso último avaliador geral falou, isso inclui no nosso vocabulário ativo. Então, às vezes, você sabe o que significa a palavra, mas não necessariamente você usa no seu dia a dia. E com a palavra do dia, se forçando aqui na frente a falar, é um desafio para você incorporar também. Isso é um desafio especialmente para quem tem o discurso preparado, porque já está com toda a fala ali, toda certinha, fala, poxa, mas tem que colocar a palavra do dia. Mas tente, vale a pena, é muito interessante. Quem estiver online, marque o PIN aqui no vídeo da nossa câmera. Hoje a gente tem um timer, o timer está aqui, o nosso Thiago, e toda vez para saber se o andamento está dentro do tempo, fora do tempo, ele vai explicar isso direitinho. Você marca aqui o PIN na nossa câmera que você vai conseguir observar. E o pessoal aqui vai poder observar também as plaquinhas aí do Thiago ao longo da reunião. Outra questão, nós mantemos as reuniões no YouTube. Esse ponto é muito legal. Inclusive, segunda-feira, 19h30, sempre saem as nossas reuniões no YouTube. Eu sempre vou lá para ver, mesmo participando aqui da nossa reunião, especialmente se eu tenho um momento de fala. Porque aí eu fico, poxa, mas será que eu podia ser melhor isso aqui, não sei o que e tal, e fico lá conjecturando, e é muito legal, muito gostoso. Vale a pena olhar, ver as nossas reuniões no YouTube. E convidados não é obrigatório falar, então fiquem à vontade, Rafael, Luca, fiquem à vontade se quiserem ou não falar, fiquem o tempo de vocês. Só passar a missão do nosso clube antes de passar para o nosso Toastmasters do dia, que é o nosso mestre de cerimônias de hoje. A missão do nosso clube é desenvolver competências de oratória e liderança. E como que a gente faz isso? Como que nós desenvolvemos essas habilidades? Não é um curso que você está ali sentado, prestando atenção no professor e tudo mais. Muito pelo contrário, é uma participação ativa. Então, você vem aqui na frente, se desafia no discurso preparado, no discurso de improviso, e aí sim você vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência e o aprendizado aqui, não só com o teu discurso na frente, mas com os outros também que estão aqui falando. Então, só para poder sinalizar também um ponto da liderança, né? A gente sempre fala, eu tenho um colega que já veio aqui no clube algumas vezes, fala, vocês sempre falam muito de oratória, mas e a questão da liderança? A gente sempre fala, né? A liderança, a cada momento em que você assume um papel aqui, não só na diretoria, mas também na reunião, você já é líder, né? Se você vai trabalhar com o Zoom Master, você tem que estar integrado com o Toastmasters do dia, com a pessoa da gramaticista. E assim você aprende a liderar e ser liderado. Mas também existe uma questão que é o board, que é a diretoria do clube. E aqui estou falando na condição de presidente do clube, mas que é uma condição importante para que a gente possa manter o clube ativo, manter as reuniões gravadas, manter todo o desenvolvimento pessoal de cada um. E aí até queria deixar um suspense aqui no ar, porque nós estamos
quase virando o nosso ciclo. Como o Toastmaster Clube Brasília segue o ciclo internacional da Toastmasters International, então em julho nós teremos a troca de board. Então aguardem que de 6 de julho será uma reunião muito especial, terá a posse dos novos diretores. Não vou antecipar quem é quem aqui ainda, mas a gente vai ter uma dança de cadeiras muito interessante e está muito legal o novo board também. Então, acho que são esses os meus avisos. Eu queria que vocês recebessem com a salva de palmas ele que vai ser o nosso mestre de cerimônias hoje, Douglas. Douglas, a reunião é toda sua. Seja muito bem-vindo. Vamos tocar nossa reunião. Bom dia, Toastmasters. Bom demais estar com todos vocês hoje, nessa manhã de sábado. O nosso tema, o tema da nossa reunião, algumas pessoas ficaram curiosas para entender o que seria isso. Vamos lá. Para quem está vindo aqui, já agradeço ao Luca aí, legal. Valeu, Luca. Parabéns por ter vindo aqui nos prestigiar. A nossa reunião, ela segue uma estrutura. A gente tem um padrão para que isso aqui ocorra da melhor forma possível. Nós temos 3 momentos. O primeiro momento são os discursos preparados, onde cada orador se preparou ao longo da semana para fazer um discurso aqui hoje. Nós também temos um momento do discurso de improviso, onde é considerada a parte mais dinâmica e a melhor parte, a parte onde tem mais adrenalina e mais desafiadora aqui do nosso clube. Todos, até os participantes, podem se desafiar e vir aqui falar, lembrando que não é obrigado. E nós temos um momento de avaliações e relatórios, onde cada orador que se preparou receberá um feedback, que é o nosso maior presente aqui do clube. Por que enfrentamento? Por que eu escolhi esse tema? Vamos lá. Enfrentamento tem tudo a ver com quem nós somos, com a essência do clube. Enfrentamento significa se desafiar de forma intencional, enfrentar os desafios de forma intencional, e é o que nós fazemos todos os sábados. Agora, eu trouxe o tema enfrentamento por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a nossa essência, o segundo é porque no dia 22, agora, eu recebi um grande desafio, 22 de julho, agora próximo final de semana. Eu irei palestrar num evento muito grande lá em São Paulo, chamado Believer, um evento de desenvolvimento pessoal. E, por incrível que pareça, eu já sabia desse evento, já tinham me convidado, mas virou uma competição entre palestrantes. Eu vou disputar com outros 14 palestrantes, e quem ganhar nesse dia irá para um evento muito maior lá em São Paulo. Esse evento terá aproximadamente 200 pessoas e todos os Toastmasters, todo mundo do clube, já ganhou ingresso, se quiser participar. O Vitor já garantiu a presença, será em São Paulo, Guarulhos, próximo do aeroporto, né? Eu sei que todo mundo tem os seus compromissos, mas quem quiser, já manda uma mensagem no WhatsApp e no Instagram, que aí eu mando o seu convite, tá? Isso aí esse poder de enfrentamento que eu vou falar lá, eu tiro muito do que aconteceu aqui do clube, tá? Porque eu me desafiei a participar de um campeonato onde eu tive que falar de humor, assim, cara. Por mais que o Daniel tenha dito, cara, você é muito engraçado. Eu nem me acho tão engraçado assim, não. E eu me desafiei. E eu entendi a essência que isso ocorre não só no clube, mas nas nossas vidas como um todo. O enfrentamento. Enfrentar desafios de forma intencional. Eu sou o Toastmaster, o mestre de cerimônia, e irei conduzir a reunião de hoje no nosso clube. E vou trazer aqui um pouco de cada uma das funções, porque nós não fazemos isso sozinho. Eu quero trazer aqui no palco Tiago, meu grande amigo, que será o nosso timer. Tiago, uma salva de palmas para o Tiago. Tiago, o palco é teu. Explica um pouco aí. Como timer, a minha função hoje é ajudar a controlar o tempo da reunião, em especial o tempo dos discursos preparados, discursos de improviso e das avaliações. E como que a gente faz isso? Nós temos uns cartões que hoje nós estamos sem, então a gente inventa, tenta e faz uma coisa diferente, né? Eu achei um aplicativo, vocês vão prestar atenção no meu celular, o tempo vai correr e a tela vai mudar de cor. Quando quem estiver discursando atingir o tempo mínimo do discurso, vai ficar verde. A hora que chegar, vamos pegar o exemplo, tem discurso que tem o tempo mínimo de 5, tempo máximo de 7 minutos. 5 minutos vai ficar verde, 6 minutos vai ficar amarelo, indicando que você ainda tem 1 minuto para concluir seu discurso.
A hora que chegar a 7 minutos, fica vermelho. Você ainda tem 30 segundos de lambuja. Se você concluir dentro desse prazo, você está apto à votação de melhor discurso do dia. Mas fiquem tranquilos. Dê o seu melhor, o tempo é só um desafio, é só um a mais no discurso. Boa sorte a todos. No final de cada etapa, eu volto aqui para apresentar o relatório. Bom demais, Thiago. Gente, isso é muito importante. O tempo é essencial. Olha só, eu falei que eu estarei em São Paulo, né? E quando pediram para mim, cara, monta a palestra aí. Deixa eu te falar, você tem 15 minutos para contar a sua história, colocar o metro, e essa história tem que estar dentro desse roteiro. 15 minutos, se vira. Olha qual a importância do tempo. Então vamos prestar atenção no tempo o máximo que a gente puder. Nossa próxima função aqui é a Counter. Nayar Lima, por favor, o palco é seu. Fala um pouco da sua função para a gente. Seja bem-vindo. Obrigada, bom dia. Bem, o accounter aqui sempre pode ser aquela coisa, vou ficar contando, mas eu espero aqui trazer um crescimento para vocês, trazendo aqui uma experiência minha. Quando na minha primeira apresentação, eu falei muitos realmente, e fiquem de olho, porque eu falo realmente o tempo todo mesmo, foram 27 vezes, e é muito importante a gente se controlar em relação exatamente essas palavras de preenchimento que a gente chama de muletas. E eu estou de olho aqui hoje para ajudar você nessa construção. Então, eu tenho uma tabelinha aqui e ao final, quando o Toastmaster do dia me chamar, eu volto, mas eu falo para vocês uma dica. Respirem, dê uma pausa, exatamente para pensar, será que vem aí uma muleta? Né? Então, respira, pensa um pouquinho e parte para a próxima palavra, tá bom? Muito obrigada. Temos uma boa reunião hoje com você. Obrigada. Obrigado. Ah, bom demais. Olha só, gente, a próxima função é ela. Não deveria nem sair do palco. Está de volta. Nayar Lima, a nossa top master. Seja bem-vinda, Nayar. Salve de palmas. Sou eu mais uma vez aqui. Bem, Topic Master é uma parte muito interessante, muito legal, que é muito divertida. Luca, você fica convidado, também Rafael, todos que estiverem aqui. É um momento de diversão e, com certeza, você está num local seguro. Então, venha se jogar. Como é que funciona? Eu vou trazer aqui um tópico e você vai ali durante 2 minutos. É bom ficar de olho no Thiago, no Gavilanes, para poder ficar dentro do tempo. E eu espero que a gente se divirta muito. Então, é importante você usar a palavra do dia também, se der, e a gente vai se divertir logo depois do intervalo. Tá bom? Então, de volta para você. Muito obrigado, Nayar. Bom demais estar com você hoje aqui. Quero chamar aqui no palco para falar um pouco da sua função. Ele, nosso Zoom Master, presidente e orador, um homem multitarefa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gabriel Kina, o palco é seu. Pessoal, o Zoom Master é a pessoa que fica responsável pelos aparatos tecnológicos aqui. E eu estou cada vez mais gostando dessa função, porque realmente estou começando a dominar, largando um pouco de ser analógico e sendo um pouco mais digital, mais zoomer, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de convidá-los também a conhecer mais da Zoom Master, é uma função muito legal, muito interessante. Ficamos nos bastidores. A chance de dar errado, ela é grande, ela existe, então a chance de você sair xingado aqui, ela existe, ela é relevante, mas aqui estamos sempre aprendendo e também é uma função importante para nosso profissional também. Então, é isso. Volto com o nosso Toastmasters do dia. Valeu, obrigado. Zoom Master, gente, é uma função extremamente importante e é onde cada um de nós se desafia ao máximo, principalmente quem não tem contato com tecnologia. É onde tudo vai necessariamente dar errado. Não se preocupe. Trazer de novo aqui no palco ela, Nayar Lima, a nossa gramaticista. Seja bem-vinda, né? Obrigada, muito obrigada. Bem, serei gramaticista, então, a Counter é gramaticista e temos topics. E queria trazer para vocês que eu estou aqui de olho no bom português, da maneira, como disse, mais uma vez, segura, mas que é sempre bom a gente usar umas palavras de maneira agradável. Então, assim, um exemplo que eu vou dar para vocês é que o pessoal sempre traz muito. A gente, em vez de falar a gente, o Lucas colocou isso da última vez. Que tal usar nós, o pra, usar para, e aí vai, tá bom? Então, aqui eu vou estar de olho no bom uso
E, se puder, ao final também dar boas dicas em relação ao português, nossa língua maravilhosa. E não posso sair daqui sem falar a palavra do dia. A palavra do dia hoje é sobrepor, é um verbo bitransitivo e significa antepor, colocar antes de, dar preferência, colocar uma coisa sobre outra. Exemplo? Vamos lá no exemplo. O prefeito alega que aquela lei municipal não pode se sobrepor às regras do TSE. E ficou linda a foto de quando o pôr do sol se sobrepôs às montanhas. Então, fica aí a palavra sobrepôs. Vamos lá repetir a palavra? Sobrepor. E eu espero que todo mundo use discurso preparado, discurso improvisado, sobrepor, tá bom? Então, mais uma vez, pronto para você. Então, Obrigado. usa a palavra do Muito dia. obrigado. E sem esquecer que toda vez que a gente usar a palavra, a gente vai dar um joinha. Tá bom? Um joinha para incentivo aí total. Obrigada. Show de bola. Muito obrigado, Nayá. Sobrepor é a palavra do dia. Muito bem, chegamos a um dos atos, a um dos momentos da nossa reunião de hoje. Iremos trazer aqui os oradores que se prepararam ao longo da semana para discursar. A primeira oradora a chamar aqui no palco será a Ana Marúzia, na trilha Humor Cativante. O projeto de nível 5, prepare-se para discursar profissionalmente. O objetivo é prepare-se para discursar profissionalmente e apresentar um discurso no estilo de discurso principal, keynote, explicando o ponto de vista ou a mensagem de um orador de nível profissional, em um estilo que agrade e apoie o conteúdo. A avaliadora melhor, da Ana Marúzia, será a Laúze Pires, e o título, Verdade na Testa. Ana Marúzia, de 18 a 22 minutos, por favor, uma salva de palmas para ela. E desafie-se, que o palco é seu. Bom dia a todos. E a todos que também estão online nos acompanhando. Somente esperar para colocar os slides. Verdade na testa. Quando eu era criança, a minha mãe dizia que se eu mentisse, isso ia aparecer na minha testa. E que ela sempre descobriria. Resultado, eu nunca conseguia ter nenhum segredo com a minha mãe. E eu até me sobrepunha, eu até me antecipava, porque eu contava para ela com antecedência todos os pormenores de todos os perrengues. E a longo prazo, eu comecei a agir assim com outras pessoas também. Eu sou uma pessoa muito transparente. É muito fácil me ler. E como também minha mãe dizia, eu não consigo colocar a minha cara onde meu coração não está. Não é só com mentira inocente, não. Aliás, não é qualquer tipo de mentira. Eu tenho muito problema, eu tenho uma dificuldade muito grande de mentir. Isso serve para qualquer tipo de mentira, até aquelas mentiras mais inocentes. Quer ver um exemplo? Eu não consigo esconder festa surpresa. É o aniversariante olhar para mim e ele descobre. Brincar de amigo oculto é um problema. Existem certas circunstâncias na nossa vida profissional em que o controle emocional é muito importante. Por exemplo, você administrar os seus sentimentos para manter uma discussão firme, segura, assertiva, ou também saber manter sigilo no caso de decisões estratégicas, quando você ocupa um cargo de direção. E eu sei também que existem técnicas para convencer as pessoas, com atalhos diretos para a mente delas. E nessas técnicas estão, por exemplo, o uso da linguagem, do tom, do storytelling, usar imagens, cores, gráficos, apresentar fontes para dar credibilidade ao que você diz. E eu reuni algumas dessas técnicas e eu queria propor um teste para vocês. Eu vou apresentar 5 informações e aí vocês vão ver se elas são verdadeiras ou falsas. Eu vou usar as técnicas e vocês vão... Eu quero ver se vocês conseguem ler na minha testa se eu estou mentindo ou não.
Então, são as informações. No útero da vovó, neném sem joelho, homem que produz leite, corrida das unhas e pesos pesados. Primeira informação. Você já viveu no útero da sua avó. Os óvulos de toda mulher, ela já nasce com eles, e esses óvulos ela vai levar para o resto da vida. É diferente dos homens que produzem os espermatozoides durante a vida, na mulher não, ela já nasce com esses óvulos. E se ela já nasce, é porque esses óvulos estavam dentro do ovário dela, da sua mãe, quando ela era um nenenzinho, dentro do útero da sua avó. E esses óvulos, obviamente, eles vão ter que se amadurecer, né, no decorrer da vida da mulher. E esses óvulos são responsáveis, cada óvulo desse é responsável por 50% do seu DNA. Então, para essa informação ficar completamente verdadeira, eu teria que dizer que metade de você viveu no útero da sua avó. E essa informação, a fonte está aí. Wallace Hamish e Kelsey Thomas, Human Ovarian Reserve from Conception to the Menopause. Ou seja, da concepção no momento em que ela nasce até a menopausa. Isso é um estudo de 2010. Próxima informação. Bebês não têm joelho. A patela do neném, ela é feita de cartilagem. Tanto que quando você faz o raio-x da perna do bebê, você não vai encontrar. Ela não vai conseguir impregnar o aparelho de raio-x porque ela é feita de cartilagem. As estruturas ósseas, elas são consolidadas no decorrer da infância, à medida que cada osso, uma dessas cartilagens, à medida que elas recebem carga, à medida que elas são usadas. E o neném, ele não fica de pé, ele não está utilizando isso, ele não está dando peso para essa estrutura. Com o passar do tempo, vai se formando. Essa cartilagem se transforma na rótula do neném. E é uma vantagem, eu imagino que seja uma vantagem para o bebê, porque com um joelho tão molinho, para ele é muito mais fácil na hora que ele precisa engatinhar. Essa fonte está aí, gente. A Leila Tenório é uma dissertação de mestrado chamada Avaliação Ultrassonográfica da Patela Infantil Cartilaginosa. Foi uma dissertação apresentada para a Faculdade de Medicina da USP, no campus de Ribeirão Preto, em 2020, e aí está o raio-x do bebê que não tem patela. Então, antes que você diga que o bebê dos outros tem cara de joelho, você tem que se lembrar que nem joelho o menino tem, para você estar falando esse tipo de coisa. Viu? Próxima informação. Homens podem secretar leite. Os homens nascem com mamilos, não é? O que acontece? Os homens podem secretar leite devido tanto aos hormônios da mãe, quando ele é um bebê ainda, quanto algumas anomalias que acontecem dentro dele depois de adulto, especialmente envolvendo a glândula hipófise, que é a responsável pela geração da prolactina na gente. Eu vou contar uma história para vocês. Quando o meu primogênito nasceu, ele ainda era recém-nascido, bebezinho. Dias. E um chorinho cansado. Aquele chorinho. E aí eu comecei a perceber que ele estava desenvolvendo febre. E febre em recém-nascido é uma coisa muito grave. A gente precisou levar ele correndo para o hospital. Ele tinha 12 dias de vida. Levamos ele correndo para o hospital e ele teve que ser internado na UTI, para vocês terem ideia de quão grave que foi. E por que ele foi internado? Porque ele estava com infecção bacteriana. E essa infecção veio de uma inflamação no mamilo. Por quê? Porque eu tinha tanto hormônio. Gente, eu tinha tanto hormônio, mas tanto hormônio, que a minha prolactina não só passou para ele no decorrer da própria gravidez, mas também no leite que eu estava amamentando ele. E ele começou a produzir leite. E esse leite empedrou no mamilo dele e infeccionou. Então, ele desenvolveu o que os médicos chamam de mastite do recém-nascido. Um bebê. E homens adultos também podem vir a ter uma anomalia chamada galactorreia, porque é uma disfunção da glândula hipófise e ele passa realmente a produzir, secretar leite. E aí precisa ser tratado. A fonte eu trouxe de Kwan Sakyawama, galactorreia e hiperprolactinemia, de uma revista de ginecologia chamada Obstet
Genital Survey, de 1983. Então, vocês imaginam, essa foto desse nenenzinho, pode ser a mãe que está amamentando, quem sabe pode ser o pai, quem é que vai saber? Pode passar. Unhas crescem em velocidades diferentes. As unhas das mãos, elas podem crescer até 4 vezes mais rápido do que as unhas dos pés. Então, nós temos aqui um gráfico. Nesse gráfico, ali por volta de 6 meses, a unha cresce da base até a ponta, mais ou menos em 6 meses. E para a mesma coisa acontecer com as unhas dos pés, ali no gráfico vocês vão ver que vai levar pelo menos 18 meses ou até mais que isso. Os cientistas não sabem por que esse tipo de coisa acontece. Mas eles também sabem que outros fatores podem interferir no crescimento das unhas. Por exemplo, quando o tempo está mais quente, as unhas tendem a crescer mais rapidamente. Se você tem uma alimentação diferente, ou até mesmo alguma emoção forte, você pode interferir no crescimento das suas unhas. E aí eu vou contar mais uma história para vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu adoro dançar e que eu amo dançar Zouk, minha dança favorita. E eu também amo participar de um retiro internacional que acontece aqui em Brasília com o Xande Liberato. Então, são 5 dias de imersão absoluta e é um trabalho muito de dança, mas também um trabalho de autoconhecimento. São dias muito especiais. O pessoal diz que, inclusive, o apelido é que você entrou em Nárnia. E aí depois você tem que voltar, né, aterrissar na sua vida normal, porque realmente são dias fantásticos. E depois de um retiro desses, um colega colocou no grupo, a gente tinha um grupo de WhatsApp, e ele escreveu assim: gente, eu ainda não consegui processar o que foi esse retiro, foi tão maravilhoso, foi tão fantástico, e eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Eu não sei se aconteceu com mais gente, mas as minhas unhas e os meus cabelos cresceram muito mais rápido nesses 5 dias, eu não estou entendendo. E aí um bando de pessoas, inclusive eu, comecei a olhar, cara, o retiro tem 5 dias, olha porque ela cresceu, e as pessoas começaram a colocar no grupo, eu também, eu também, eu também, eu também. Ou seja, existem vários fatores que interferem no crescimento, na velocidade de crescimento das suas unhas, e dançar Zouk é uma delas. Próxima informação, os quilos de pele, peso pesado. Por quê? Porque a pele é o órgão do corpo humano mais pesado que existe. Eu não chutaria. Primeiro que a gente também não imagina a pele da gente como se fosse um órgão, mas ela é. E se a gente for colocar num ranking, ali, mais ou menos em 6º lugar, está o pulmão. Cada pulmão pesa mais ou menos 650 gramas. O cérebro, 1,4 quilos. O fígado pesado, 1,5 kg também. O intestino delgado também pesa 1,5 kg e o intestino grosso 1,8, 1,8 kg. Então, mesmo que a gente some os 2 pulmões, ou mesmo que a gente some o intestino grosso e o intestino delgado, a pele, de longe, é o órgão mais pesado que tem. Aqui, 4,5 quilos. 4,5 kg, sendo que em algumas pessoas pode chegar até a 9 quilos. Isso é muita coisa. Essa informação eu tirei daqui, ó, Secretaria de Educação do Paraná e outras fontes também. E aí, pessoal? Qual das informações da minha apresentação é verdadeira e qual que é falsa? Tudo verdadeiro. A da pele é falsa. Quem mais? Quem mais sabe isso? A da unha é falsa? A do leite? Alguém online? Tem alguém online participando? Então, das informações, tem a galera que acha que é a do leite, a da unha e a da pele. Eu achei que tudo era verdadeiro. Achou que tudo era... Eu usei muito bem as técnicas. Pessoal, a única informação falsa da minha apresentação é a que a minha mãe usou. A de que, se eu falasse uma mentira, ficaria escrita na minha testa. E que ela sempre descobriria. É a única informação falsa. Sabe que a parte curiosa é que ela usou uma mentira para me ensinar a não mentir. Tudo bem, foi uma metáfora. Ela usou uma metáfora porque é verdade. É muito fácil me ler.
E é verdade, ela sempre descobria. Ela sempre descobria. Mas que bom que, pelo menos para mim, os efeitos deste truque foram todos positivos, porque hoje eu tenho uma dificuldade extrema em mentir. Então, todas as informações que eu trouxe para vocês são sim verdadeiras, e elas são comprovadas por pesquisas científicas sérias, válidas. Eu trouxe algumas fontes, mas existem outras fontes, fontes acadêmicas, inclusive o artigo que fala sobre a galactorreia tem mais de 900 citações, o que eu trouxe para vocês. É um artigo muito citado, muito referenciado. Mas se a gente for parar para pensar também, nenhuma dessas informações que eu trouxe teria um impacto muito forte na vida de vocês se fossem verdadeiras ou falsas. Concordam? O que mudaria na sua vida o fato de você saber que você viveu 50% de você, viveu no útero de sua avó? Se isso for verdade ou não, qual que é o impacto? Qual que é o impacto de saber, por exemplo, que os nenéns têm uma rótula de cartilagem ou que suas unhas crescem em velocidades diferentes? Não existe um prejuízo, mas existem sim mentiras que trazem danos gigantescos e muito, muito difíceis de reverter. São informações passadas como se verdade fossem para manipular as pessoas, para atingir essas pessoas diretamente no afeto delas e causam muitos problemas. E aí é a questão que eu quero trazer para vocês. Quem é que ganha disseminando informação contra as vacinas? Num país que já foi referência mundial, que erradicou uma doença como a poliomielite, que causa paralisia infantil, em 1994, sendo que o último caso registrado foi em 1989. Quem é que ganha disseminando? Observem pelos mapas. O primeiro mapa, quanto mais rosa, quanto mais escuro, maior a cobertura vacinal. Observe que o mapa do Brasil praticamente inteiro está rosa escuro, perto de 90% de cobertura vacinal. Olha como, à medida que o tempo passa, o mapa vai clareando, coberturas cada vez menores, a ponto de, em 2022, nós chegarmos a menos de 70% de cobertura vacinal. Você sabe o que quer dizer isso? A cada 10 crianças, 3 não foram vacinadas. E ainda que a gente tenha tido uma recuperação suave em 2023, ultrapassando os 70%, está muito longe de a gente atingir uma meta que um dia a gente atingiu. E por que isso? Quem é que ganha com isso? E, aliás, quem é que perde com isso? Próximo slide, por favor. Esse aqui é uma fake news, foi coletada pela Universidade Federal de Goiás, tá? Falando. Por que você jamais deveria vacinar seu filho? Observem a anatomia, observem os elementos que são recorrentes em fake news. Um título bombástico, alarmista. Inimigos que você declara. Aqui ele está declarando guerra ao governo, à indústria farmacêutica. Ou ele coloca fontes vagas, ou ele simplesmente não aponta fontes. Ele está dizendo ali todos os problemas que supostamente as vacinas poderiam causar, mas ele não diz de onde que ele tirou essa informação. E ainda que dissesse, um renomado cientista australiano. Quem? Cadê o nome? O que ele publicou? Em que revista? Foi uma revista séria ou ele pagou para aquilo ser publicado? Ele foi citado? Ele apresentou isso em congresso? Quantas pessoas estão falando desse mesmo achado que ele teve? Então, ou as fontes não existem, que é o caso dessa fake, ou eles colocam fontes de, um cientista. Estudos comprovam. Cadê? Que estudo que você comprova? E quando você declara esse inimigo, você, na realidade, está atacando o alvo errado, porque, na realidade, você está atacando crianças que podem vir a desenvolver uma paralisia que tinha sido erradicada desse país. Você também vai usar amedrontamento, você vai colocar, olha, tudo isso que pode acontecer. Homens podem, inclusive, ter confusão de gênero, ou vão implantar um chip dentro de você, porque é uma vacina que tem um chip dentro. Sabe outra característica bastante comum? É quando tem aquele senso de urgência. Então, essa coisa se alastra muitíssimo rápido por via de mensageiros, WhatsApp, Telegram, redes sociais, porque tem aquela mensagem assim, isso é muito sério. Compartilhe agora com todos os seus contatos, em todos os seus grupos.
E a pessoa fica naquele senso de urgência, e um senso de urgência falso. E uma imagem chocante. Essa aqui é uma fake news clássica, mas eles não estão satisfeitos. Eles agora estão partindo para produções cada vez mais sofisticadas, em produções pseudo-jornalísticas, tudo para manipular as pessoas. Aí eu quero fazer um novo questionamento para vocês. A quem interessa desacreditar a lei que protege as mulheres nesse país quando o número de feminicídios só cresce? O que é o feminicídio? É quando a mulher morre só pelo fato dela ser mulher. Se ela fosse homem, ela não teria morrido. O número só cresce e você quer atingir um alvo falando mal, desacreditando a lei que protege as mulheres no Brasil. E é muito importante a gente entender qual que é o propósito que está por trás. Lembra que eu falei que tem sempre um inimigo declarado? Vamos usar um protocolo para a gente descobrir como que você identifica uma informação, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Esse é o protocolo SCAP, foi produzido pela Nielsen Education e adaptado pela Educamedia, uma organização aqui do Brasil. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é: quais são as evidências dessa informação? Você tem como ver se esses fatos se sustentam por si mesmos? Aí você vai atrás da fonte. Essa fonte, ela é séria, ela é confiável? Mais pessoas estão falando sobre isso? De repente, você pode checar essa informação nas agências de checagem de notícia. É só colocar. Não raro você vai aparecer. Você vai encontrar aquela notícia falsa, eles vão assim, gente, isso é falso. E vão dizer por quê. Você vê qual é o contexto, qual é a história maior que está por trás daquilo ali. Não é simplesmente aquela vacina. Tem uma história muito maior que está sendo contada. A audiência, qual é o público que você quer atingir com isso? O propósito, que é aqui que eu quero assinalar. O propósito é prejudicar alguém. Gente, fake news sempre, sempre, sempre vão prejudicar alguém. Sempre. Só que nem sempre você acha que vai prejudicar quem que é o alvo principal. Você, na realidade, está prejudicando outras pessoas com uma forma de efeito colateral. E, por último, a execução. De que maneira que isso foi produzido? Se você cumpre esse protocolo, você pode, de repente, não interromper o fluxo de disseminação de informações falsas. E aí, de repente, você pode pensar assim: ah, mas Marúzia, eu não crio esse tipo de mentira. Tudo bem, talvez você não crie, mas você, ao disseminar alguma coisa sem checar antes, você pode estar contribuindo para problemas muito sérios e talvez não reversíveis. E essa mentira não vai estar escrita na sua testa, não. Essa mentira vai estar inscrita na vida ou na morte das pessoas prejudicadas. Existem várias técnicas que o Toshimasa ensina para a gente. É um conhecimento muito precioso de como você transmitir sua mensagem de uma maneira convincente, de uma maneira cativante, e você utilizar uma boa estrutura de narrativa, você utilizar recursos visuais, elementos de persuasão. Persuasão não é manipulação. Nunca, nunca deve ser utilizada a manipulação sob nenhum pretexto. E é por isso que eu trouxe aqui de volta para a gente o compromisso, a promessa de um Toshimasa, quais são nossos 4 valores fundamentais: integridade, respeito, serviço, excelência. Sendo que integridade é esse eu quero ler. Nós combinamos nossas ações com nossas palavras, demonstramos honestidade e confiabilidade, nos comunicamos com sinceridade e consideração, temos a coragem de reconhecer nossos erros e sempre nos esforçamos para fazer a coisa certa. A minha mãe, eu não conseguia guardar nenhum segredo dela, eu contava tudo, mas, entre outras coisas, porque ela criou um ambiente de diálogo e de profunda confiança. E é essa é a base de um relacionamento, de uma sociedade, de um país, de uma humanidade de verdade. Obrigada. Gente. Sensacional, muito bom, Ana Marúzia. Toastmasters não é só sobre se desafiar, não é só sobre oratória, liderança, é também sobre conhecimento. Estou explodindo aqui de informações novas que eu nunca vi na vida. Muito bom. Nós temos agora 1 minuto e meio para dar o nosso maior presente para a Ana Marúzia, o nosso feedback. Acessem o QR Code, tem um link também no nosso Instagram. 1 minuto e meio
E feedback para Ana Maruza, nosso maior presente também de dar o meu aqui, que foi sensacional. 1 minuto e meio, tempo encerrado, dando continuidade aos nossos oradores do dia. Quero chamar ela aqui no palco, Natália Antazana, Antesana. Antesana, desculpa, Antesana. É até desafiador ouvir falar teu nome, confesso. Na trilha, comunicação visionária. Projeto nível 1 é o seu ice break, quebrando o gelo. E o objetivo é fazer um discurso sobre qualquer tópico, uma introdução ao clube usando qualquer estilo que lhe atraia. O seu avaliador será Daniel Pina e o título é Empreendedorismo Digital como Cura. Legal. De 4 a 6 minutos, por favor, Natália, o palco é todo seu. Seja bem-vinda. Obrigada. Desafio. Você fica aqui? Isso. Bom dia, gente. Depois dessa palestra, desse show, eu já até esqueci o que eu ia. Mas vamos lá. Bom, como eu vim parar aqui? Foi a primeira frase que passou pela minha cabeça quando eu comecei a escrever o rascunho do meu roteiro. E a resposta, ela é muito simples, mas também ela é muito profunda, porque ela é muito íntima e preciosa para mim. E eu vim parar aqui porque eu comecei a empreender. E o meu negócio, ele tem muito de mim. Então, cada peça que eu escolho, cada laço, cada fonte que eu uso, cada palavra que eu uso na minha comunicação, tem muito de mim e fala muito sobre o que eu acredito. Eu queria empreender, mas eu não sabia que o meu negócio ele ia ser uma extensão de mim mesma. Então, onde que está o drama disso? O drama disso é que eu sempre fui uma pessoa mais low profile. Eu apareço pouco em imagens, eu apareço pouco em palavras, a não ser no nível pessoal, mas digitalmente é outra história. E eu, assim, eu me vi intimidada, eu me vi querendo me esconder, eu me vi querendo fugir do que eu queria. E, gente, e como sobreviver escondida, né? Não dava, não dá para sobreviver escondida. Eu queria ter o meu negócio, mas ele veio com uma série de desafios pessoais. E com o tempo, eu percebi que o meu negócio veio com um processo de cura embutido. Cura do quê, né? Vocês podem estar se perguntando. Cura de uma vida de certezas, eu diria. Porque desde que eu me entendo como gente, que eu tinha tudo muito bem trilhado. Então, na escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Na minha casa também não houve muita dúvida, porque a minha mãe sempre deixou claro que era Universidade Federal e em Brasília. E na época só tinha a UNB. Então, pronto, estava decidido. Sobre o curso que eu ia escolher, eu confesso que aí eu tive um pouco de dúvida. Mas também, no fundo, eu sabia que qualquer coisa que eu escolhesse, qualquer área, ia ter um cantinho para mim, ia ter um nicho onde eu ia me identificar. Então, estava tudo bem. E eu pensava, como eu sou segura, eu me achava uma pessoa muito segura, confiante, não tinha muitas dúvidas. Pareceria, talvez, que sim, até para mim parecia, mas não. E eu só percebi isso quando eu comecei a ver o que tinha ao redor desse trilho sobre o qual eu caminhava. E, na verdade, eu só consegui perceber quando o trilho acabou. E eu acho que foi bem isso, quando o trilho acabou que eu vi que eu não tinha muita certeza das coisas que eu queria. E
nesse momento que o trilho acabou, eu já tinha trilhado mais outras 2 casinhas aí da minha vida de certezas, né? Que eram um mestrado e uma aprovação em um concurso público. Assim, maior estabilidade não há. Então, assim, numa vida de tantas certezas, qual que é a dúvida? Então, eu comecei a me questionar, e eu comecei a me questionar no momento da minha vida de muitas mudanças, em especial de um divórcio. E naquele momento, com uma filha pequena, eu senti que eu podia repensar todas as minhas escolhas e toda a história que eu queria desenhar dali para frente. Para isso, eu comecei com um resgate. E esse resgate começou com a ajuda de uma pessoa que me conhece muito bem, que é minha filha. Com ela eu me sinto assim, sem máscaras, eu me sinto eu totalmente. Outra pessoa que me ajudou nisso foi a Natália criança. Então, a gente foi lembrando das coisas que eu gostava de fazer, que eu imaginava quando eu era mais nova. E eu imaginava que eu viajava muito, era uma alta executiva, viajava Brasil, Portugal, cruzava muitos oceanos. Hoje eu sei que eu não gosto, eu gosto de viajar, mas a lazer, a trabalho, eu já não gosto. Mas a ideia de ser uma alta executiva continua presente. E a terceira pessoa que me ajudou nesse processo é a Natália Conselheira, amiga, que me dá os melhores conselhos, ela sabe dos meus sonhos, ela sabe do que eu sou capaz. O problema é que eu nem sempre escuto o que ela fala, ou se eu sigo o que ela me diz, eu faço isso bem lentamente. Mas tudo bem, porque ela entende as minhas dificuldades. E quando eu comecei a Namanu, na minha marca de semijoias, eu escutei todo esse pessoal que eu citei para vocês, mas também escutei uma voz que veio assim, nossa, começa logo, porque senão você vai desistir. E lá fui eu para o Instagram, a pessoa low profile, e foi aí que a ficha caiu dos desafios de aparecer e de falar. E por que que eu falo que é um processo de cura a minha marca, né? Porque é lá que eu vejo que a cada fala, a cada construção que eu trago, que para mim é super íntima, eu sinto as peças de um quebra-cabeça se colando, sabe? Ficando mais juntinhas umas das outras. E eu me sinto mais conectada comigo e também mais conectada com meu público que é feminino, com as mulheres que me escutam. E, e eu vejo que é um processo de cura não só para mim, mas para minha filha, porque eu estou desbravando caminhos que para ela vão ser mais fáceis, e também para outras mulheres que podem se inspirar um pouquinho na minha história, que se conectam de alguma forma com as dificuldades ou um pouquinho da minha história de vida. É isso, gente. Natália, muito obrigado, tá? Obrigada. Sensacional, muito obrigado por se expor, se desafiar, estar aqui. É isso que é o enfrentamento. Vir aqui intencionalmente e se expor e se desafiar. Eu tenho uma crença que, e é parte do que eu acredito nesse poder do enfrentamento, que é se desafiar de forma intencional, você consegue crescer, você consegue melhorar enquanto ser humano em um nível nunca visto antes. Vamos dar o nosso maior presente para a Natália, o nosso feedback de 1 minuto e 30 segundos. Acessem o QR Code, acessem o link. 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Muito obrigado por dar o feedback à Natália. Eu quero agora chamar aqui ao palco o nosso próximo orador, Daniel Pina, na trilha Domínio da Apresentação, projeto nível 3, Conecte-se contando histórias. O objetivo é integrar uma história em um discurso, ou fazer um discurso que seja uma história. Usar tipo de história pessoal, uma ficção famosa ou da sua própria autoria. O avaliador, ou melhor, a avaliadora do Daniel, será a Ana Marúzia Lima. O título, Sonho, Serragem e Adaptação. Daniel, de 5 a 7 minutos, o palco é seu. Uma salva de palmas. Imaginem vocês uma cena de casamento, ao ar livre, com céu azul, o pôr do sol alaranjado,
um jardim todo gramado, com mangueiras e flamboyantes. Um cenário ideal para que você e a pessoa que você ama troquem as suas alianças e celebrem junto com as pessoas que você ama, seus amigos e familiares. Esse era o meu sonho, e da Jéssica também. Em 2018, ainda era minha noiva. Por motivos de estudo e trabalho, nós decidimos nos casar no ano seguinte, em 2019, lá em Anápolis, na minha cidade natal. E nesse momento, eu não sei se você sabe, mas planejar casamento é que nem ir a um mecânico com o teu carro ou fazer uma reforma de casa. Você até começa com o orçamento inicial, mas dali para frente é só para trás. Eu estava tão endividado, mas tão endividado, que eu não podia nem chamar a Jéssica de meu bem, porque senão o banco tomava. A situação estava bem crítica quando recebi um orçamento de uma passarela que tinha no casamento de R$ 1.500. Falei, R$ 1.500 por um aluguel de uma passarela? Não acredito. E aí surgiu a brilhante ideia. Não, então vamos fazer a passarela. Apoiado pela Jéssica, logicamente, e o tio dela, que é um marceneiro. Falei, vou fazer a passarela do nosso casamento. Você já ouviu aquela história, faça você mesmo e depois se arrependa? No primeiro dia que eu fui lá para construir a passarela junto com o tio dela, nós chegamos no galpão, eu cheguei mais ou menos do jeito que eu tô, com uma camiseta mais clara, uma bermuda, um Vans, e o tio dela já me olhou de cara e falou: você sabe que madeira não é Lego, certo? E depois de muito suor, de muito trabalho, de muitas marteladas no dedo e de semanas extensivas mesmo, a gente conseguiu finalmente concluir a passarela. E lá na semana que no dia do nosso casamento, na manhã, eu e o tio da Jéssica fomos instalar a passarela lá na chácara e estava linda, um caminho de madeira perfeito, brilhando à luz do sol. Só que as coisas mudaram radicalmente quando eu fui almoçar. O tempo mudou completamente e eu presenciei um dos maiores temporais que eu já vi na minha vida. Você lembra? Você já passou pela situação de estar dentro do carro e aquele seu limpador de para-brisa não ter velocidade suficiente para afastar a água e fazer com que você olhe pelo outro lado do vidro? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu comecei a ficar apreensivo, ansioso, fui para casa, tomei banho, almocei, me arrumei, peguei o Uber de volta para a chácara para o casamento. E quando eu cheguei lá no casamento novamente, quando eu cheguei na chácara novamente, a chuva ainda não tinha passado. Eu estava tão atordoado, que eu esqueci o meu celular no Uber do casamento, indo para o casamento. E aí eu falei, agora pronto. Agora nem para comunicar com a Jéssica a forma como a gente vai fazer, eu não tenho como mais. E aí respirei fundo, passou 1 hora, a Jéssica chegou. Ela que sempre tem um olhar muito animado, alegre, via nitidamente na cara dela a expressão de preocupação. O pastor, que tem uma barba grande, uma voz grave, ele ficava fazendo algumas piadas, né, para tentar contornar a situação, mas o momento era de apreensão. Ninguém sabia como que ia acontecer. E aí, de repente, a Jéssica me fala o seguinte: será que não dá para a gente esperar mais um pouquinho? Aí eu fui lá fora, olhei a passarela toda encharcada, as cadeiras ensopadas e os vasos de flores de decoração, todos, alguns deles quebrados. E eu falei, nós não temos outra opção. Nós trouxemos toda a cerimônia para dentro do salão da festa. E a partir desse momento, rolou uma grande improvisação. O que era para ser a mesa de bolo da cerimônia virou o altar. E os padrinhos ficaram todos de pé. E fizemos uma passarela, que na verdade eram pessoas que ficavam dos dois lados até chegar ao altar. Foi quando, de repente, ela chegou no altar, no salão. E a partir desse momento, enquanto o vestido branco dela contrastava ali com as nuvens negras de chuva, tudo parou. Ela estava magnífica. E aquilo, de repente, toda aquela bagunça, aquele trabalho,
aquilo já não importava mais. O pastor iniciou a celebração falando: hoje nós celebramos não apenas a união de dois corações, mas também toda a questão, a beleza da arte da improvisação e da adaptação. E aquelas palavras nos comoveram. Foi muito lindo o casamento. Teve choro, teve riso, teve muito amor. E depois do casamento, após a cerimônia, finalmente, nós pudemos, a chuva já tinha se cessado, nós pudemos ir ao lado de fora do casamento e lá tirar as fotos com os nossos padrinhos, lá junto com a nossa passarela. E foi um momento muito legal, porque a cada clique a gente valorizava aquilo como um momento único, que apesar dos imprevistos, estava tudo muito, muito perfeito. E a Jéssica, no final, ela chegou para mim e falou: Daniel, foi do jeito que tinha que ser. Foi perfeito. E eu olhando ela, olhando a passarela, falei: realmente, você tem toda a razão. Foi da forma como tinha que ser. E essa jornada até o altar nos ensinou muita coisa. Ensinou que por mais que a gente fique atento aos detalhes da vida, de como planejar tudo, às vezes o imprevisto, a vida vem como um temporal e joga tudo isso fora. Mas é exatamente a forma como a gente lida com isso que faz o valor dos nossos relacionamentos. A partir da adaptação, a partir de estarmos juntos, como um laço, fortalece ainda mais a nossa história e torna ela ainda muito mais especial. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Que desafio sensacional. Muito legal. Vamos dar o nosso feedback ao Daniel. 1 minuto e 30 segundos. Acessem o QR Code, o nosso link. Quero chamar agora ao palco o relatório do nosso timer de hoje. Tiago, por favor. Quem foram? Maravilha! Que bom que a preocupação com o tempo não se sobrepôs, mas mesmo assim estão todos elegíveis à votação. Foram discursos maravilhosos, excelentes. A Ana tinha de 18 a 22 minutos, concluiu com 22 minutos e 28 segundos. A Natália tinha de 4 a 6 minutos, concluiu com 6 minutos e 20 segundos. E o Daniel tinha de 5 a 7 minutos, concluiu com 6 minutos e 51 segundos. Parabéns para todos, todos elegíveis. Vamos votar. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Agora é o momento da nossa votação. Vamos votar aí no QR Code, no nosso link, o melhor discurso preparado de hoje. Podem votar, lembrando que convidados também podem votar. Acessem o link, tudo bem? Vamos encerrar a votação, as votações e convidar todos vocês para o nosso network break, 5 minutinhos e vamos lá. Contando no relógio. Timer, por favor, 5 minutos. A tela. Chegou um dos momentos mais esperados do dia de hoje, da nossa reunião, o Table Topics. E eu quero chamar aqui ao palco ela, Nayar Lima, novamente. Por favor, Nayar. Obrigada. Eu estou parecendo um bombril, né? Mil e uma utilidades, mas faz parte. Então, estamos aqui hoje para o Table Topics. Quem não conhece, não já é a primeira vez, né, Rafael? Mas você conhece, vai ser improvisação. É a hora de se jogar e você está num local seguro. E sempre gosto de frisar que você precisa usar a palavra do... Não precisa, mas é bom para fazer aquele exercício. A palavra de hoje é sobre pouco. Então, o que a gente vai tratar hoje? Já que eu só Table Topics, né? E eu adoro isso, livros. Vai lembrar que a gente tem a reunião do Clube do Livro amanhã, para a gente vai finalizar o livro do semestre. Bem interessante, a gente pode falar isso depois. Eu não sei se vocês viram no TikTok uma influencer chamada Courtney Novak. Ela acabou virando muita notícia, porque ela viralizou falando sobre Memórias Brás Cubas, do Machado de Assis. E os brasileiros enlouqueceram. E o livro voltou a ficar no topo dos mais vendidos nos Estados Unidos, no New York Times, por causa que ela se desafiou. Qual foi o desafio dela?
foi de ler vários livros de cada país em ordem alfabética. E quando chegou no Brasil, ela leu sobre Machado de Assis e ela se apaixonou por Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vai ser o nosso carro-chefe aqui. Então, eu queria convidar para o primeiro desafio. Marúzia, por favor. Palmas. Então, como eu te falei, ela fez um desafio. Ela se desafiou a ler vários países em ordem alfabética e ela vai relatando isso no TikTok dela, daí torna bem interessante, depois que a gente tiver interesse, dá uma pesquisadinha. O meu desafio seria para você qual seria um desafio que você gostaria de fazer assim como a Courtney? O que você poderia trazer para se desafiar do mesmo estilo? Com você, 2 minutos. Obrigada, né? Sobrepor a palavra do dia. Eu e os meus filhos, a gente produziu, lá em casa mesmo, um clube do livro. Nós éramos 3, o caçula não participou, nós éramos 3, e o nosso desafio era, cada um dos 3 ia falar sobre um livro que não tinha lido, nós íamos ter que ler os livros que cada um tinha sugerido, e o meu filho mais velho sempre escolheria um livro de ficção científica. A mais jovem, a minha filha do meio, escolheria sempre um livro, um romance, estilo John Green, um pouco mais popular, e eu escolheria alguma coisa da literatura brasileira e portuguesa que também pudesse servir para que eles utilizassem no PAS, ou no vestibular, e assim por diante. E foi um desafio muito interessante, porque a personalidade de cada um estava ali, na escolha de cada um dos livros, e depois a gente fazia uma roda de conversa em que a gente falava sobre as nossas impressões de cada livro. E foi muito interessante, foi maravilhoso. Hoje eu procuro também me dedicar a literaturas com as quais eu não estou acostumada. Ficção científica era uma coisa que eu não estava acostumada. E para mim tem sido incrível, e eles de presente me deram Duna. Eu fiquei tão enlouquecida que eu li Duna em pouquíssimos dias, não satisfeita, ainda comprei a saga completa. Os 6 livros, cada um com 500 páginas. E tem dia que eu maratono Duna, como se maratona uma série. Eu pego para ler, eu tenho que botar o relógio para despertar, do contrário, eu varo a madrugada e não durmo. Aí eu boto para despertar a hora que eu quero dormir, de tão maravilhosa que está sendo essa leitura. E com isso também gostaria de inspirar vocês a se desafiarem e lerem coisas com as quais vocês não estão acostumados. Obrigada. Que maravilha. Que maravilha. Adorei o desafio. Ficção científica pode ser para muitos, né? Um desafio, mas até me lembrei agora da minha mãe lendo há muitos anos atrás. Eu acho que é o primeiro exemplo, porque a gente quer muito que os filhos leiam, né? E a gente tem que dar o exemplo. E você está dando um exemplo, e eu lembro muito da minha mãe, que ela sempre gostou de muito do Isaac Asimov. E ficção científica, se pensasse anos 70, 80, é desafiante mesmo. Então, parabéns. Muito obrigada por esse desafio. Então, vamos lá. Tem alguém online? Eu acho que não tem. O Rafael, já? Eu gostei, eu gostei. Muito bom. Então, Rafael, você gosta de Machado de Assis? Adoro Machado de Ai, Assis. que maravilha. Então, eu vou falar aqui para você uma frase. O desafio, 2 minutos, até 2 minutos, fica de olho no Thiago, usando a palavra do dia, que é sobrepor, se for possível, é o seguinte, é a dedicatória que tem no livro dele, Memória de Brás Cubas. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aí eu queria que você continuasse essa dedicatória, pensando no verme que um dia vai roer seus ossos. É com você. O que é a vida? O que é a vida? É um momento passageiro, é um breve momento que se passa na imensa galáxia que nós moramos. Nós somos um pequeno grãozinho de areia dentro de um oceano de areias. E o que resta depois? O que vem depois? Será que é tão importante assim? Será que nós precisamos disso? Será que precisamos ter essa ansiedade sobre o que vai vir? Não sobreponha a sua vida
com coisas tão complexas que possam atrapalhar o movimento que você tem. O interesse da vida não é você passar para a próxima, é você aproveitar a jornada, é você estar no caminho, é você curtir cada momento que passa, é você ser feliz, é você se realizar, é você ir para frente, você crescer, você se tornar uma pessoa melhor. O verme que vai me comer, ele vai comer só a carne. Porque as experiências que eu tenho vão comigo. Elas vão me engrandecer no que vier depois. Vão me preparar para o que vem amanhã. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada. Arrasou, Rafael. Adorei. Achei que peguei pesado, mas você veio realmente de uma maneira muito poética. Muito obrigada aí. Mais um? Terceiro? Hoje a gente não está online, não tem participantes, né? Senão daria aí, abriria com certeza para a câmera. Vamos lá, eu prometo que eu vou pegar leve dessa vez. Não vou me sobrepor aqui. Vamos lá, Daniel. Tiago, vamos lá, Tiago. Tiago gosta de ler pra caramba, faz parte do nosso clube. A Natália também é participante. Pega leve aí. Vou pegar, vou tentar aqui, vamos ver. Tentar. Ai. Até com medo. Então, essa vai ser fácil. Qual é o seu livro favorito? E você tem que me convencer a ler esse livro. Tudo bem? Com você, palco todo seu, de 2 a 2 minutos e meio. Sobrepor a palavra do livro. Agora você me apertou, porque eu sou um leitor tardio. Eu criei o hábito da leitura na pandemia. Eu não tinha o que fazer, trancado em casa. E de lá para cá eu li alguns bons livros, mas ainda não tenho meu favorito, não. Se for para te convencer a ler, Nayá, eu acho que eu vou fazer uma lista considerável. Eu acho que você vai gastar um tempinho para ler esses livros aí. Mas pensando em algum recente, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, tem sim, tem sim. É o que eu estou terminando, chama Caninos Brancos. Só não vou lembrar o nome do autor, mas eu te passo. Mas eu acho que eu sei quem é, Meninos Brancos. Excelente. Eu cheguei a esse livro através de um outro livro, que ainda não terminei. Para você ter ideia, eu parei um livro para ler o outro. E é a história de um... Eu não vou dar muito spoiler, mas vou só tentar dar uma resumida. É a história de um filhote de lobo que acaba sendo domesticado. E tem todo um contexto que quem gosta de animais tem algumas partes que mexem com a gente, mas é sensacional. Se eu fosse você, eu leria. Maravilha. Vale a pena. Obrigado, gente. Jack London. Isso. Jack London. É um filme também, né? É um clássico, eu acho, bem... traz, né? Então, adorei a dica. Vou sim, dar uma olhada. Sempre bom ler os clássicos, né? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer bem curtinho. A gente já teve vários discursos preparados maravilhosos e vou fechar com esse terceiro. Quem é terceiro? Quarto, né? Desculpa. Natália? Douglas? Natália? Já foi demais? Já foi muita emoção hoje? Natália! Tá, sim. O enfrentamento tá forte. Vamos lá. Então, você gosta de Machado? De Assis? Não precisa gostar. Nossa. Não, mas assim, é só realmente... Eu não gostei quando eu li, Ah, mas tá eu era bom. muito nova. O que foi interessante dessa Courtney? Ela gostou muito, e quando ela terminou o livro, ela falou assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida que fala assim, gente, o que eu faço agora? Às vezes, eu consegui correr a maratona que eu queria correr, eu ganhei, eu tive meus filhos, mas aí você pensa, o que eu vou fazer para o resto da minha vida? Então, é isso que eu vou te perguntar. O que você vai fazer pelo resto da sua vida? Tem muito a ver com o seu discurso também.
de 2 minutos e meio, sobrepor a palavra do dia. O que é que você vai fazer Tá. para o resto da sua vida, a partir de agora? Com você. Bom, o que eu vou fazer para o resto da minha vida? É o que eu já venho fazendo. Eu venho colocando, desenhando coisas que eu quero viver. A cada ano eu faço isso, experiências que eu quero ter. E vou indo, vou caçando, vou planejando. Tenho sobreposto esses sonhos às minhas limitações, aos meus medos. E a cada... Eu acho que tem 3 anos, 2 a 3 anos que eu faço isso. Sempre antes do meu aniversário, que foi agora em junho, é uma maratona. Vou experimentar tal coisa, vou viver tal coisa, vou viajar para tal coisa. E eu começo a imaginar e eu vou vivendo isso ao longo do meu planejamento. Então, tem sido muito bom. Para os próximos anos, eu tenho algumas metas, muitas são profissionais. E o que eu estou querendo fazer é equilibrar melhor, ter mais metas pessoais, mas ter uma viagem para o Japão. A minha filha tem muito dinheiro para economizar para várias coisas, mas eu gosto de ver cada avanço. Eu tenho 1 minuto e 11 ainda? Para hoje, por exemplo, eu convidei uns amigos que estão comigo há mais de 20 anos, e a gente é muito próximo, mas às vezes a gente passa umas temporadas separados. Eu convidei eles para ir numa vinícola, ver o pôr do sol, e eu quero ter um papo muito bom com eles, porque os nossos pais estão envelhecendo, e a gente lida com muitas questões de saúde, e a gente vai precisar de muito apoio mútuo nos próximos anos. Eu não quero mais que a gente se separe, então eu vou ter uma conversa bem séria com esses meus amigos, e é um sonho que eu tenho, assim, de conversas que nem sempre a gente tem, mas que eu acho que são muito importantes para mim e que não tem como eu viver a minha vida não tendo. Então, são essas coisinhas que eu planejo. Muito obrigada. Mais uma vez, abrindo o coração. Valeu, valeu mesmo. Então, encerro aqui a minha participação. Muito obrigada pelas participações, foram muito do coração. Leiam Machado, leiam o que vocês acharem melhor também, mas leiam, que é bem importante, tá bom? E fica aí a dica, amanhã a gente tem um clube do livro, a gente sempre aborda livros interessantes, voltados para oratória, liderança, mas principalmente pelo amor ao livro, ler, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Nayar. Muito obrigado pela sua participação. Agora nós temos o relatório do nosso timer. Bom que o medo não sobrepôs, todo mundo se jogou, todo mundo enfrentou, todo mundo elegível. Todos nós tínhamos de 1 a 2 minutos, com 30 segundos de lambuja. A Ana conseguiu fazer em 1 minuto e 50 segundos. O Rafael saiu de uma enrascada que a Nayá colocou ele e fez em 1 minuto e 30 segundos. Eu fiz em 1 minuto e 26 segundos. E a Natália, mais uma vez, se abriu aqui para a gente e fez em 2 minutos e 4 segundos. E, com a ajuda da Nayá, eu lembrei, Jack London, Caninos Brancos, leiam, muito bom, muito bom. Vem para cá, Douglas. Muito obrigado, Thiago. Bem, agora nós vamos voltar, tem um link aí, para voltar no melhor discurso de improviso. Lembrando que os convidados também podem voltar. Acesse o QR Code ou o nosso link no Instagram. 1 minuto para nós fazermos essa votação. Ok? Tempo encerrado. Agora vamos ao feedback dos nossos avaliadores. Quero chamar o palco aqui. Alaúzi Pires, que avaliará Ana Marúzia no título Verdade na Testa. De 2 a 3 minutos, o palco é todo seu. Obrigada, Desafios. Bom dia a todos. Ana, é um prazer enorme estar aqui te avaliar, ao mesmo tempo que é um grande desafio. O objetivo da Ana era falar profissionalmente, e eu considero que a Ana atendeu perfeitamente o objetivo, desde a postura dela aqui na frente, né, até o discurso extremamente bem elaborado, bem encadeado. A trilha dela é engajamento com humor, e ela conseguiu, ao mesmo tempo, construir um discurso informativo
e com pitadas de humor, o que eu considero também um aspecto muito profissional. Isso é de uma, né, de uma riqueza e de um profissionalismo enorme. Você iniciou seu discurso já gerando uma conexão com todos nós, que foi o ensinamento da mãe, né? Quem não tem ensinamento da mãe para trazer, para colocar, né? E que não se lembra, né? Então, verdade na testa. E aí você faz uma conexão com um tema tão atual e tão importante, fake news, né? Como é importante a gente conseguir separar. E aqui, de novo, eu trago o aspecto profissional, porque eu tentei o tempo todo imaginando você no seu trabalho, né, que é onde, né, que eu conheço, que você já colocou algumas coisas, e você trazendo todo esse aspecto. Então, eu considerei que foi brilhante, adorei o escape, não conhecia. Bem, você me pediu, Ana, para olhar a sua variação vocal, e na minha percepção, ela está muito boa. Você consegue enfatizar as passagens que você quer, vamos dizer assim, enfatizar. Então, você consegue colocar um tom de voz diferente, você consegue aumentar, descer, se movimentar de acordo com aquilo que você quer expressar. Então, na minha consideração, a sua variação vocal está muito boa. Acho que você está conseguindo expressar por meio dela aquilo que você deseja. Se eu posso te dar alguma dica, eu fiquei imaginando você fazendo essa apresentação profissionalmente, ali no seu trabalho. Se você levar slides, eu acho que tem que ter uma preocupação com as cores do slide, né? Principalmente na iluminação da sala. Por exemplo, a primeira tela, que era uma cor avermelhada, a gente não conseguiu enxergar direito o que estava ali, as letrinhas estavam um pouco pequenas, então, assim, a minha sugestão. Outra coisa, né? Um improviso, igual aconteceu aqui, eu senti que você deu uma congeladinha. Então, assim, eu acho que você pode pensar em algumas tiradas, algumas coisas, já que você está trabalhando humor, que tem essa coisa de trabalhar humor, tem algumas coisas que a gente pode, vamos dizer assim, ter em mente, algumas brincadeirinhas, algumas coisas para colocar nesse momento que der, né, esse tipo de situação. No mais, eu achei super engraçado a forma como, né, você me convenceu, né, na verdade ali, na verdade ou mentira. Enfim, Ana, eu espero ter contribuído aí para o seu crescimento. Como eu coloquei aqui, é desafiadora, a Ana já está na 6ª trilha dela. E meus parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado, Alaúze, por esse presente. Quero chamar ao palco aqui o nosso segundo avaliador do dia, Daniel Pina, que irá avaliar a Natália, com o título Empreendedorismo Digital como Cura. Daniel, de 2 a 3 minutos, o palco é seu. Natália, primeiro parabenizar você, seu primeiro discurso aqui, e acho que foi muito poderoso. E nós conversamos brevemente ontem, né? Consegui captar o que você mais queria que eu prestasse atenção, que era a questão da sua fala, o contato visual, a parte também corporal. E acho que, de forma geral, você se deu muito bem, se sentiu muito confortável aqui no palco. Então, primeiro, parabenizar por esse passo de coragem que você teve aqui. E, só para quem não sabe, esse é um discurso de quebra-gelo. Ela escolheu a trilha Comunicação Visionária, e a partir de agora ela estava se apresentando ao clube. E acho que você fez isso com maestria. Então, isso foi muito legal. E um ponto que eu queria destacar, e acho que poucas pessoas no Icebreaker eu vi dessa forma, é que você tem uma confiança e uma postura muito tranquila dentro do palco. Então, eu, pelo menos, quando cheguei aqui pela primeira vez, talvez vocês não viam, mas minha perninha estava assim um pouco, os braços um pouco tremendo. E eu sei que conectar toda essa questão pela primeira vez, trazer aqui a sua fala, olhar o público, traz um nervosismo. Eu acho que isso é natural. E muitas das pessoas vêm para cá justamente por isso, para poder se desafiar nesse sentido. E eu acho que você fez isso com muita tranquilidade. Se você estava nervosa, depois você me conta, porque você soube disfarçar muito bem o seu nervosismo. Alguns momentos pontuais que você, dentro da sua fala, esqueceu algum detalhe, mostrou certo nervosismo, mas isso é totalmente natural e normal.
e você vai crescer muito nesse sentido. Com relação à questão da sua mensagem, uma mensagem muito poderosa, você trouxe realmente conteúdo, se abriu, se expôs, e isso chama atenção. Então, isso é muito interessante e queria te parabenizar porque você soube utilizar isso. Se eu pudesse contribuir nesse sentido, eu queria também agregar para você, tentar traçar uma linha mais clara do tempo. Talvez trazer dentro da sua história uma linha com marcos. Fiz isso em tal data que aí ajuda as pessoas a se conectarem com a sua história também. Uma outra questão, você utilizou, né, para você visualizar no seu próximo discurso, você utilizou um papel aqui. Eu acho que ele é super importante, principalmente nesse começo. Mas eu te dou uma dica, você pode deixar, por exemplo, seu papel aqui. E você, de repente, a gente veio de uma conferência em que o Acos, que é um dos mais premiados conferencistas, ele deixava umas observações aqui. E aí, de repente, ele olhava aqui e fazia isso de forma natural. Então, isso é um desafio para você. Até com mais confiança, talvez você nem precise mais desse papel. Uma outra questão, com relação, por conta da questão do papel, sua mão ficou muito presa aqui. E realmente não te propôs a fazer mais gestos mais significativos. Mas eu tenho certeza que no próximo elemento, eu acho que assim, é totalmente natural nesse primeiro momento, mas no segundo momento, tenho certeza que você vai trazer isso também. E por último, queria fechar te parabenizando, te mostrando que não é fácil estar aqui, não é fácil contar a história da gente, não é fácil se abrir, e você fez isso com muita maestria, e espero ver o seu avanço aqui dentro do clube. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, por esse presente extraordinário. Agora eu chamo ao palco Ana Maruzia, nossa próxima avaliadora, que irá avaliar o Daniel Pina no seu discurso Sonho, Serragem e Adaptação. O palco é seu, Ana Maruzia. Obrigada, Douglas. O objetivo do discurso do Daniel era ou incorporar uma história a um discurso, ou fazer de um discurso uma história completa. E foi exatamente o que ele fez. O discurso inteiro apresentou uma história completa, desde o planejamento da cerimônia de seu casamento, da cerimônia em si, e fechando de uma maneira magistral como que essa experiência enriqueceu, inclusive, o casamento depois da cerimônia. Meus parabéns por isso, foi incrível. Você estava muito leve aqui na frente, você utilizou vários elementos de humor muito bem colocados, muito bem executados, tirou risos da plateia e de uma maneira não só espirituosa, mas surpreendente, porque as pessoas estavam imaginando que você fosse prosseguir nesse esquema mais romântico e de repente você quebrava a expectativa das pessoas e isso cria uma conexão e cria um vínculo com a plateia que é muito grande, porque a plateia fica, gente, ele vai me surpreender de novo. Quando que será que ele vai me surpreender de novo? Você fez isso de uma forma maravilhosa. Você utilizou várias metáforas associando o planejamento e as coisas com as quais vocês estavam lidando, com sentimentos, com emoções, com experiências que vocês estavam vivenciando ali, e de uma forma assim, muito autêntica. Dá para sentir que você estava ali também se vulnerabilizando, mostrando para a sua plateia alguns aspectos de insegurança que você teve, e agora, como é que eu vou fazer? A gente planejou tudo com tanto carinho. E a própria tempestade como uma grande metáfora dessa vida que de repente varre tudo e você tem que, o que eu consigo fazer com isso? A fala, inclusive, do celebrante também foi muito interessante. Vocês estão aqui celebrando a união de vocês, mas também celebrando como que vocês são ninjas de conseguir improvisar durante a cerimônia de vocês. A própria necessidade de improvisação durante a cerimônia, você trouxe isso para lidar com o seu próprio relacionamento. Porque no relacionamento, sim, vão acontecer esses imprevistos, vão acontecer essas surpresas. E a gente precisa estar com inclusive com essa postura de bom humor, né? De forma bem humorada para poder abraçar. E quantas outras surpresas que a gente nem tinha parado para pensar de benesses que a vida pode nos trazer se a gente estiver receptivo e abraçar a vida com essas tempestades que às vezes aparecem e, em geral, aparecem de uma maneira que a gente não prevê.
Uma das coisas que eu ia falar contigo a respeito de pontos a melhoria seria, inclusive, da maneira como você está vestido. Porque acho que manuais mais antigos Toastmasters, eles enfatizam um pouco mais isso. Preste atenção na maneira como você se veste, de uma forma muito rígida ou muito formal, mas é interessante. Só que você quebrou isso quando, tipo assim, gente, eu estava desse jeito aqui, ó, de bermuda, uma blusa clara, para poder trabalhar com marcenaria. Então, foi uma metáfora viva e você trouxe e foi maravilhoso. Para te desafiar, eu sugiro, porque você começou com um pouco mais de energia e eu senti que no final você ficou um pouco mais tenso, deu umas gaguejadinhas. Então, para te desafiar, é você fechar essa história realmente, porque foi no crescendo, e fechar realmente com essa grande mensagem que a cerimônia te trouxe, te ensinou, e você transpor agora, não só da sua cerimônia para a sua vida, mas para a vida de quem estiver te assistindo. Obrigada. Muito obrigado, Ana Maruza, muito obrigado por esse presente. Vou chamar ao palco aqui o nosso timer. Maravilha. Sobreposições de informações riquíssimas para o crescimento dos nossos colegas. Infelizmente, a Lause não está elegível. Ela estourou por pouco tempo. Eles tinham de 2 a 3 minutos, com 30 segundos de lambuja. E a Lause fez em 3 minutos e 34 segundos. Daniel, que avaliou a Natália, fez em 3 minutos e 27 segundos. E a Ana Marúzia, que avaliou o Daniel, também fez em 3 minutos e 27 segundos. Estão os dois elegíveis. Parabéns. Muito bem, então vamos iniciar as nossas avaliações. Lembrando que os convidados também podem votar. 1 minuto, acessem o link, o nosso QR Code, e votação na tela. Chama ao palco aqui a nossa accounter de hoje, Nayar Lima. Por favor, Nayar, novamente, satisfação em revê-la. Muito bom. Bem, estou aqui para falar um pouquinho sobre as palavras, né, os sons usados como muleta. É sempre importante, é bom esse feedback. Vou começar com a Marúzia, eu vou aqui, cada pessoa. Marúzia, eu não consegui realmente ver alguma repetição, você não tem esse problema, que bom, mas com certeza isso foi muita prática. E eu gosto muito só de trazer alguns exemplos que você usa exatamente ao seu a favor, né? Então você sempre dá aquela respirada e é muito interessante ver como você sobrepõe, consegue dar ênfase nas palavras e isso é muito bom. O que acontece? Às vezes a gente levanta o olho exatamente para pegar lá na memória, né? Mas eu vejo que você está muito consciente do que você está falando e você não usa essas estratégias. É muito bem colocado. Parabéns. E vamos para a Natália. Natália, foi o seu primeiro discurso, então, com certeza, algumas muletas são usadas. É inevitável. Então, eu diria que você usou as, is, não vou falar a quantidade, porque eu acho que não seja importante aqui nesse caso, que às vezes, a gente coloca ênfase. Você falou 3, 4, 5, como eu falei, 27 realmente. Aqui não é isso. É que você está pela primeira vez se apresentando num lugar seguro e que com certeza isso aqui vai fazer parte, mas que com esses exemplos que você viu hoje, respirando e com o tempo, você vai acalmar isso. E você mesmo falou de quebra-cabeça, e eu acho que vai ser exatamente aqui. Você vai conseguir, daqui a pouco, com o tempo, colocar as pecinhas uma dentro da outra e acalmar essas muletas que existem, tá? Então, o que eu falo para você, parabéns. Parabéns por se jogar aqui, tá bom? E o Daniel, ele sempre usa muito bem, eu não vejo nenhuma muleta em relação a isso, a respiração. Você sempre muito calmo aqui, pensando em cada palavra. Então, parabéns. O Thiago, você foi... Thiago, desculpa. Thiago não está aqui. Thiago, eu tento também escutar alguma coisa, mas eu não consegui. Eu não vi ainda você usando alguma muleta em relação a isso, tá? Rafael, me desculpa se eu não prestei muita atenção, foi muito, muito intenso hoje, mas eu prometo que da próxima vez... Mas você foi bem eloquente e eu acho que não teve tempo para muletas, tá? Porque a poesia, tudo essa explosão, às vezes a gente fala com muito e acaba não tendo essas muletas. E eu falei, Daniel, então é isso. Hoje o meu é bem, bem rapidinho.
Quero Outra pedir você. para que você não se retire do palco, que a Nayá é a nossa Só. gramaticista. E até falar assim. Vamos lá voltar um pouquinho. Todos tentaram usar a palavra, mas eu vi o Tiago usando o sobrepor maravilhosamente 3 vezes, pelo menos que eu vi. O Douglas usou, a Marúzia usou. E quem tentou usar, parabéns. É sempre difícil. Qual que é o exercício aqui? É de você sair um pouquinho também da caixa, tentar a criatividade. Isso aqui é bom para o cérebro, para você estar realmente pensando aí. Então, sobrepor é uma palavra bem desafiadora. Então, eu vou aqui para cada um. Marúzia, eu, mais uma vez, vou trazer aqui o que você se destaca, que é o bom uso da gramática. Você usa todas as concordâncias verbais, os S's nos lugares certos, você não usa contrações, que é muito importante. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, homens podem secretar leite. Você falou de uma maneira assim, homens podem. Assim, foi apaixonante para mim. Eu achei tão interessante. Você trouxe palavras enriquecedoras. Hipófise, prolactina, primogênito, mastite, até isso fica maravilhoso. Então, assim, e você sempre, quando você fala, você alonga um pouquinho. Então, 18 meses. É muito interessante do jeito que você traz o português. É muito bom de ouvir. Eu sempre vou, tá bom? E vamos lá. E você trouxe informações, né? São importantes passar. Exatamente o uso do plural, que eu acho que da última vez você até falou isso pro o Giovanni, bastantes, né? Como é difícil a gente lembrar disso na hora, mas você usa de forma muito legal. Daniel, sempre usando muito bem a gramática. Eu também fico maravilhada pelo seu português, do jeito que você usa a concordância gramatical, que é muito importante para a gente. Hoje a gente gosta de simplificar as coisas, mas isso é muito importante, principalmente para uma oratória. É importante a gente falar as palavras, essa conexão. E o que é a concordância verbal? É a harmonia entre o verbo e os elementos. E você traz isso de forma também muito interessante. A Laúze já foi, mas também foi um bom uso da gramática. Ela usou algumas. Até ela não está aqui mais, mas posso passar para ela depois. E eu sempre acredito na respiração. Respirar é muito importante também. Natália, você usou também. Todo mundo está de parabéns. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Prometo que acho que é a última vez que eu vou aparecer aqui. Bom dia para Muito vocês. obrigado, Nayá. Muito obrigado. Sensacional. Feedback extraordinário. E vamos aos vencedores do dia. Vencedores do dia. Vencedores do discurso, ou melhor, vencedor do discurso de improviso. Quem se desafiou, vencedor? Volta, Rafael! Muito bom! Sensacional! Depois daquela enrascada aí. Na verdade, Nayá, então, deu um presentaço a ele aí. Um desafio e ele acreditou, superou, conseguiu. Legal. Parabéns. Já foto. E tá o seu ribbon também. Tá? Obrigado. Valeu, agradeço. Vamos ao vencedor, o avaliador. Avaliador. Quem foi o vencedor na melhor avaliação do dia? Quem foi? Quem foi? Ana Marúzia e Daniel Pina, empate aqui. Legal. Foto. Thiagão. Não, bota no meio aqui. Acho que não quer ficar no meio, não? Não. Show de bola, parabéns. Bom demais. Cada um seu comentário. Legal. E o vencedor ou vencedora do nosso discurso preparado. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ana Marúzia. Sensacional. A nossa melhor avaliadora. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Pode segurar. Legal, obrigado. Brazilian Toastmasters, meus amigos e minhas amigas, encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, eu sou Douglas De Cláudio, não botei meu Instagram aqui, mas
Fiquem aí, Douglas de Cláudio X. Nossa próxima reunião, no dia... É inglês, não é isso? A próxima reunião em português? Aquela de inglês não vai ter, não? Tem uma de inglês, tem? A reunião a reunião em português vai ser dia 6 de julho, então daqui 1, 2, 3 semanas, não é 3 isso? semanas. E a reunião em inglês, nós temos reuniões em inglês, são online. É diferente, porque é online, é 1 hora só, é 8 da manhã, você já acorda, já fala inglês e Vai embora. vai aproveitar seu dia Falando inglês também. falando inglês. Não Então pode a gente faltar. tem online sábado que vem, então nós temos, dia 22, temos a nossa reunião em inglês, mais que convidados. Vamos fazer aquele registro aqui. Todo mundo Vamos!